Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, lá em João, capítulo de número 10, verso de número 27. João, capítulo de número 10, verso de número 27, amém? Assim diz a palavra do Senhor nessa noite: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos repetir? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, amém? Podeis assentar. Pai, muito obrigado a Deus por essa noite, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença aqui, Senhor, neste lugar, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, neste momento, ó Pai, venha, ó Pai, trazer aos nossos corações aquilo que nós precisamos entender do Senhor, ó Pai, aquilo que vem realmente do alto céu. E que seja, ó Pai, o Senhor, ó Deus, a falar com os nossos corações nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria trazer como tema, para nós estarmos refletindo na palavra do Senhor nessa noite, discernindo a voz de Deus, discernindo a voz do Senhor. E eu queria presentear isso aqui, irmãos, para o primeiro irmão que vem aqui à frente dizer qual foi o tema da mensagem semana passada. Primeiro irmão ou primeira irmã que vier aqui na frente correndo, eu vou presentear aqui com um livrinho de estudo. Ninguém lembra mais? Uma salva de palmas para nossa irmã. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Eu tenho que lembrar. Amém, irmãos. Qual é o tema da mensagem? Vivendo uma nova vida com Cristo. Amém. E hoje é discernindo a voz de Deus. Amém? Aumenta um pouquinho o nosso fundo aí, musical. Jesus, irmãos, estava aqui dialogando com alguns judeus. Jesus estava na festa da dedicação, a qual os judeus sempre estavam comemorando todos os anos. E esta festa da dedicação é a maior festa também que os judeus comemoravam e ainda continua comemorando ao longo dos anos. É a festa das luzes, a festa do Hanukkah ou Chanukkah. Há muito tempo atrás, eles vinham comemorando essa festa e Jesus estava inserido nessa festa judaica, porque Jesus também era judeu. E eles estavam ali agora festejando, se alegrando nessa festa das luzes. E Jesus estava sendo interrogado, perguntando todas as horas se realmente ele era o Filho de Deus, por alguns dos judeus que ainda não compreendia quem era Jesus, por não saber na verdade aquilo que Jesus estava fazendo e realizando. E Jesus estava aqui, meus irmãos, inserido neste contexto histórico, e Jesus estava dizendo aqui exatamente para os seus discípulos e para que as pessoas estavam ao seu lado: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Só que no verso 24, Jesus responde a esse grupo de judeus, dizendo assim: responderam, pois, os judeus e interpelaram: até quando não nos deixará em mente, em suspenso, se é tu o Cristo, dize-o francamente. Ou seja, Jesus em todo o tempo estava sendo questionado se ele era verdadeiramente o Filho de Deus, se ele era verdadeiramente o Cristo tão mencionado no Antigo Testamento, tão profetizado e tão anunciado no Antigo Testamento. E eles aqui não estavam discernindo a voz de Deus, porque eram religiosos, irmãos. Eram povos religiosos, judeus religiosos, mas não sabiam discernir a voz do Senhor, a voz que havia, durante as profecias, pelos profetas, anunciado que Deus iria
pelo tronco de Davi, a descendência de Davi, iria nascer aquele que na verdade ia trazer salvação, iria trazer justiça, iria trazer alegria ao seu povo. Eles não estavam discernindo na verdade a voz do Senhor, que já tinha feito a profecia que Jesus iria nascer, que Jesus iria ser o grande Salvador de Israel. Mas o fato é, meus irmãos, que discernir a voz do Senhor não é fácil. Discernir a voz do Senhor, compreender se é realmente Deus que está falando, não é fácil. Mas nós vemos na palavra do Senhor, se nós formos a ver aqui, alguns personagens no Antigo Testamento, a qual Deus se apresentava e Deus falava com esses homens, a qual Deus levantou, para que então Deus pudesse se revelar à humanidade, dizendo que Ele era o único Deus, que Ele era o verdadeiro Deus. Foi assim com a vida de Abraão, o pai da fé, quando Deus fala com Abraão para que ele então pudesse sair da sua casa, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que somente o Senhor iria indicar. Abraão não sabia nem para onde estava indo, mas Deus estava guiando, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele discerniu a voz do único Deus verdadeiro. Ele pegou todas as suas coisas, mulher, família, um pouco da família. Deus ainda falou: não sai da sua terra, deixa a tua parentela e sai da sua terra. E ele ainda vai e leva Ló consigo, o seu sobrinho. Foi assim com Moisés, irmãos, que Deus se revelou para que Moisés então fosse o grande libertador de Israel. Moisés falava face a face com o Senhor. Todos os dias na história bíblica nós vamos ver que Moisés era o homem escolhido de Deus. Quando Deus se apresentou a Moisés em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente, Deus se mostrando, se revelando que esse Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos seus pais, o Deus dos patriarcas. E agora Deus falando aqui com Moisés, que agora ele estaria levantando Moisés para ser o grande libertador da nação de Israel. Foi assim, meus irmãos, durante toda a história do povo de Deus, Deus levantando profetas ao longo da história, Deus falando, Deus se revelando ao meio da história, mostrando que Ele é o único Deus verdadeiro. Mas no Novo Testamento, em Hebreus, vai dizer que Deus se revelou, se revela na pessoa de Cristo Jesus até os dias de hoje. O Senhor se revela na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado na forma humana, apresentando que Ele era o Filho amado de Deus. Ele estava levando o reino de Deus, apresentando o reino de Deus na vida das pessoas, na vida das comunidades judaicas, mas muitos deles não sabiam discernir que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Ele era o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Mas como discernir, irmãos, a voz de Deus? Como entender se é Deus mesmo que está falando, se não é outra voz do fundo do nosso interior? Porque com certeza, meus irmãos, se nós não discernirmos que aquilo que está acontecendo na nossa vida, aquela voz interior, se não for a voz de Deus, vai ser a nossa própria voz. Porque muitas vezes a gente conversa conosco mesmo, é ou não é? A gente conversa com nós mesmos. Então, se você não conversa com você mesmo, alguma coisa está errada. Então nós precisamos discernir se essa voz é a minha voz, se é a voz de Deus, ou se é uma outra voz que está vindo, sussurrando no meu ouvido, no meu íntimo. Mas como saber no meu interior, como discernir na verdade essa voz? E em primeiro lugar eu queria trazer ao coração dos irmãos, para que realmente você entenda discernir a voz do Senhor. E primeira questão que eu quero trazer: nós precisamos, irmãos, silenciar todas as vozes. Nós precisamos silenciar todas as vozes que estão ao nosso redor. Todas as vozes que vêm, às vezes no nosso ouvido, no nosso íntimo, às vezes querendo fazer coisas, irmãos, e nos aplicar coisas que possamos entender. Será que realmente é Deus que está dizendo todas essas coisas? Nós precisamos calar todas as vozes que estão nos prejudicando ouvir a voz de Deus. Sabemos que no tempo em que estamos vivendo, possa ser muito difícil ouvir a voz do Senhor. Mas se você estiver orando,
se você estiver lendo a Bíblia, se você estiver o seu momento de intimidade com o Senhor, no relacionamento de intimidade com Deus, jejuando, irmãos, Deus sempre vai falar com você. Primeiramente Ele vai se revelar pela sua palavra. O Senhor sempre se revelará pela sua santa e bendita palavra, porque a palavra do Senhor é luz para a nossa vida, e Ele é o caminho aonde nós nos conduzimos, porque Jesus é a própria luz do mundo. Nós precisamos entender, realmente, discernir se essa voz é do Senhor, e para isso nós precisamos calar todas as vozes que estão nos prejudicando ouvir a voz do Senhor. A gente sabe que não é fácil, irmão, são tantas vozes que às vezes nós escutamos, tantos profetas do caos, do terror, de assolação que estão na internet, nas redes sociais, e às vezes por conta de uma fala, a nossa fé esmurece, nós ficamos enfraquecidos, nós ficamos entristecidos, mas que falei hoje pela manhã, aqueles que realmente se fortalecem no Senhor, que têm a sua fé firmada no Senhor, estarão na verdade obedecendo a sua palavra, estarão firmando cada vez mais a sua fé em Cristo Jesus. E Jesus compara, irmãos, esses seguidores, os seus discípulos, na verdade, como ovelhas que escutam a sua voz e as seguem. Ele diz aqui em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O próprio Jesus falando aqui para os seus discípulos e também falando para esse grupo de judeus que estavam interrogando demais se Jesus realmente era o Cristo, quem que na verdade Ele era. Mas Jesus aqui disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, Ele conhece as suas ovelhas e ela as segue. Irmãos, pensa num animal difícil e complicado, é a ovelha. Os irmãos que já criaram ovelha, que criam ovelha, que já estudaram sobre o caso a respeito de criação de ovelhas, sabe daquilo que eu estarei falando. Um animal que é muito complicado de se lidar e também de se cuidar, de criar, é a ovelha. Quem já foi criador, quem já estudou, vai saber exatamente aquilo que eu estarei falando. Porque, irmãos, a ovelha, ela não tem senso de direção. A ovelha, ela precisa ser guiada. A ovelha, ela não tem senso de direção. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar direito, elas são míopes. Alguns historiadores, alguns pesquisadores falam que ela não consegue chegar a 10 metros. 10 metros em diante, ela não consegue enxergar de tão míopes que elas são. Ou seja, elas são totalmente vulneráveis. As ovelhas precisam estar sempre em grupo. Por quê? Porque sozinho, irmãos, nós não somos ninguém. E Jesus comparou aqui os seus discípulos como ovelha. E a ovelha, quando ela está mais segura, ela está no meio do bando, no meio da manada, ou seja, no meio de outras ovelhas. Quando ela está no grupo, ela não está sozinha. E sozinha, ela é presa fácil. Sozinha, ela é muito fácil escapar e está nas mãos do inimigo. Por isso que Jesus vai fazendo essa analogia, irmãos, conosco que somos discípulos de Jesus. Ovelhas precisam de um cuidado maior. Por quê? Porque se não cuidar, elas podem ficar doentes com facilidade, elas são melindrosas e requer muito cuidado redobrado. Essas são as ovelhas. Ela requer muito cuidado, porque senão ela pode ficar doente por qualquer coisa. É o tempo, é a mosca que vem no nariz. As ovelhas precisam ser guiadas, porque, como eu disse, elas não têm senso de direção. Elas precisam de uma voz, a voz do seu pastor, para guiá-las, para conduzi-las em meio aos caminhos. A voz do seu pastor para conduzi-las a pastos verdejantes, a voz do seu pastor para conduzi-las de volta ao aprisco, ao lugar seguro, ao abrigo seguro. Ou seja, Jesus estava comparando aqui, meus irmãos, esses discípulos, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, a ovelha, irmão, é muito sensível. Jesus comparou o seu povo como ovelhas, e nós somos ovelhas do pasto do Senhor, amém?
Nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Ele é o nosso supremo pastor, Ele é o bom pastor que deu a vida por todos nós. E Davi, sabendo disso, irmãos, escrevendo o Salmo de número 23, reconhecendo muito bem quem era o seu verdadeiro pastor, quem é que conduzia a sua vida, quem o protegia, quem supria de todas as suas necessidades, Davi vai e escreve, compondo então o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a maior interpretação desse salmo é: de nada terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor está sendo o seu supremo pastor na sua vida, possa ter certeza que nada vai faltar para você, porque é o Senhor que está provendo, é o Senhor que está trazendo segurança, é o Senhor que está te trazendo abrigo, é o Senhor que está trazendo a provisão que tanto nós precisamos. E Davi continua dizendo aqui no Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E o verso 3 vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi sabia, meus irmãos, quem estava com ele. Davi sabia quem estava conduzindo a sua vida. Davi sabia que, na verdade, o Senhor era o seu verdadeiro pastor, e nada Davi atribuiu falta nenhuma, porque Davi sabia reconhecer a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a provisão do Senhor. Será que nós sabemos, irmãos, discernir, na verdade, a voz do Senhor, sabendo que Ele está cuidando de nós, sabendo que Ele está, na verdade, provendo todas as situações que eu e você, nós precisamos? E depois que você começou a discernir a voz de Deus, você começou a entender, na verdade, que aquela voz que você está ouvindo é a voz do Senhor. Depois de fazer isso, você agora está discernindo: não, é o Senhor que está falando comigo. Então, depois de discernir a voz de Deus, você tem que obedecer a voz do Senhor. E olha só o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quando as ovelhas escutaram a voz, os discípulos escutaram a voz de Jesus, elas o seguiram. Da mesma forma, irmãos, se nós escutarmos a voz do Senhor, nós temos que obedecer a sua voz. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está dirigindo aos nossos corações e às nossas mentes. Ela obedece à voz do seu pastor. Em toda a história, meus irmãos, Deus levantou homens, profetas, para se revelar ao meio do seu povo, do próprio povo de Deus, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus que te tirou da terra da escravidão e te colocou numa terra que mana leite e mel. Só que infelizmente, irmãos, em muitos tempos, em vários acontecimentos da história do povo de Deus, o próprio povo escolhido de Deus, eles viraram a costa para o Senhor, não quiseram mais ouvir a voz do Senhor, quanto mais discernir a voz que eles estavam ouvindo, porque deram crédito a outras vozes, a outras divindades, a outros povos, que eles começaram a ter relacionamento, começaram a se misturar com outras nações, dando ouvido e discernimento a outras divindades, ou seja, se prostituindo com outros deuses. E Deus aqui, meus irmãos, sempre levantando ao meio da história do seu próprio povo, homens inspirados pelo Espírito Santo, para dizer que há um só Deus, que há um só Senhor, que há um só Salvador, Jesus Cristo. Há um só Deus, irmãos. E não diferente daqueles dias, dos nossos dias, há tantas coisas que nos fazem, irmãos, sair da presença de Deus, há tantas coisas que nos faz não mais discernir a voz do Senhor. Nós estamos no mundo, irmãos, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui somente por passagem. Nós vamos passar, mas como será a nossa passagem aqui?
Nós estaremos fazendo a vontade de Deus ou nós estaremos fazendo a nossa própria vontade? Nós precisamos obedecer, irmãos, à voz do Senhor. Se Deus está falando, nós precisamos ouvir, ficar atentos às suas instruções. Por isso, depois de você discernir a voz de Deus, depois de você perceber que realmente é Deus que está falando no seu coração, na sua mente, você agora vai obedecer ao Senhor pelas suas instruções. O Senhor dará instruções, irmãos, como nós estaremos praticando a sua palavra, quando nós estaremos praticando então a sua voz. Eu queria trazer 2 exemplos aqui para os irmãos entenderem basicamente sobre essa questão de ouvir a voz de Deus, seguindo as instruções do Senhor e agora colocando em prática. Se nós formos ver aqui, irmãos, em Josué capítulo 6, quando Deus fala com Josué, dando instrução a Josué, para que Josué pegasse todo o seu exército e fosse então, desse voltas na cidade de Jericó, para que então toda aquela muralha visse então a cair. Ou seja, aos nossos olhares, irmãos, seria uma instrução completamente, falar, mas para que eu vou fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Não estou entendendo. Mas o que Josué faz, irmãos? Josué obedece. E quando Josué passa a ordem para o seu exército, com certeza, irmãos, muitos daquele povo ali não entenderam essas instruções. Mas para que isso? Para que dar 7 voltas em volta da cidade? Qual é o objetivo de tudo isso? Irmãos, eles entenderam a voz de Deus. Eles seguiram a instrução da voz do Senhor, porque quando Deus fala, o seu povo tem que obedecer, amém? Quando Deus está falando, irmãos, nós não podemos ficar inventando desculpa, mas eu não quero, tem que ser do meu jeito. Não, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. E Deus aqui instruindo Josué, para que Josué então desse uma volta a cada dia, durante 7 dias, ele desse uma volta com seu exército, sem fazer nada, só marchando, mas no 7º dia, a instrução do Senhor era para que ele desse não mais uma volta, mas é que ele desse então 7 voltas em torno das muralhas de Jericó, e quando chegasse na 7ª volta, todo o povo iria gritar, todo o exército iria gritar, as trombetas iriam ecoar, para que as muralhas de Jericó viessem ao chão. E foi exatamente isso, irmãos. Depois de ouvir a instrução do Senhor, depois de obedecer a voz do Senhor, o comando do Senhor, eles aplicaram. Toda a instrução do Senhor foi aplicada. E o Senhor foi vitorioso, irmãos. Tudo aquilo que eles fizeram era para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. E tudo aquilo que nós viermos a fazer, irmãos, é tudo para Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A sua vitória, a sua conquista, né? Tudo foi o Senhor, irmãos, que te deu. Tudo por ele e para ele. Se você foi bem sucedido na escola, tirou notas maravilhosas, se você adquiriu um serviço novo, se você está com um novo empreendedorismo, se você está com a vida abençoada, possa ter certeza, irmãos, que Deus está nesse negócio, amém? Deus está com você todos os dias. Essa é a vontade de Deus, de sempre abençoar o seu povo, quando na verdade o seu povo discerne a sua voz e também começam a obedecer a sua voz. Uma outra história aqui, meus irmãos, uma outra instrução, está lá descrita em 2 Reis, capítulo número 5, a história do comandante Naamã. Quem conhece essa história aqui? Do exército da Síria, do comandante Naamã, que estava acometido de uma lepra, e ele não estava aguentando mais, mas ele recebe uma instrução de uma menininha dentro da sua casa, dizendo para ele, vai até o profeta Eliseu, um grande homem de Deus, ele pode te salvar, ele pode trazer cura. E ele imediatamente pega os seus soldados, vai à casa de Eliseu, então fala com Eliseu, olha, eu estou com lepra, eu preciso ser curado. Na mente de Naamã, ele pensava que Eliseu somente ia fazer uma oração, que a sua lepra saia agora, que a sua lepra agora saia, e você fique limpo. Na mente de Naamã, ele pensava isso, só que pela boca de Deus, pela instrução do Senhor, o profeta disse a Naamã, vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes.
Qual foi a atitude de Naamã, irmãos? Saiu dali completamente irado, revoltado. Que eu vou fazer isso? Para quê? Se nos rios da nossa cidade nós temos mais rios limpos do que esse rio sujo, o Rio Jordão. E um dos seus servos falou assim: se ele te pedisse uma coisa tão difícil, você não iria fazer? Ele está pedindo uma coisa tão simples. E com certeza, irmãos, Deus falou o coração de Naamã. O orgulho caiu, ele se tornou uma pessoa mais humilde, e ele foi ao Rio Jordão, se banhou 7 vezes, e a Bíblia fala que o seu corpo ficou limpo, como de uma criança. Ficou puro novamente, porque seguiu as instruções de um homem de Deus, pela voz do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que Deus ainda continua falando. Deus continua falando, e exclusivamente pela tua palavra. Deus continua levantando homens e mulheres ao longo da história, para que esta palavra, meus irmãos, continue a ser ensinada. Deus continua levantando jovens, adolescentes, ousados, cheios do Espírito Santo, para que levem a mensagem de salvação na vida de outras pessoas que tanto necessitam, irmãos. Deus ainda continua operando milagres nos nossos dias. Quem crê nisso? Deus continua salvando pessoas nos nossos dias. Deus continua transformando, regenerando, limpando, irmãos, todas as feridas, estancando, irmãos, todas as dores, curando todas as feridas que muitas vezes nós sentimos e nós passamos. Deus continua operando, irmãos, nos nossos dias, e por isso que nós precisamos silenciar todas as vozes que estão ao nosso redor. Nós precisamos silenciar todas essas vozes, para que nós possamos ouvir a única voz, a voz do Senhor. A única voz que vai trazer paz para o meu espírito, a única voz que vai me conduzir no caminho da salvação, a única voz que vai trazer paz, alegria e justiça para a minha família, a única voz, irmãos, que nós nunca poderíamos ter deixado de escutar. E Jesus estava aqui falando aos seus discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você um dia aceitou Jesus no seu coração, você deu crédito para a autoridade de Jesus. Jesus entrou na sua vida. Você agora não é mais criatura, agora você é filho e filha de Deus, amados e amados pelo Senhor. Nós agora não somos mais criatura, agora nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, irmãos. E nós precisamos, irmãos, continuar ouvindo essa voz. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus há tantos anos atrás, e parece que nada fez sentido. Ou seja, irmãos, alguma coisa está errada, porque todos os dias nós precisamos estar na presença de Jesus, pedindo para que Ele continue falando conosco, pedindo para que a sua voz esteja em nós, para que Ele possa nos dar instrução, para que Ele possa nos dar sabedoria, para que realmente nós possamos ser obedientes à sua voz, à sua palavra. Nós precisamos, irmãos, ser obedientes à voz do Senhor. Então, para isso nós precisamos seguir as instruções do Senhor. Se é Deus que está falando, irmãos, nós precisamos seguir as instruções do Senhor. Se é realmente Deus que está falando aos nossos corações, nós precisamos saber, discernir realmente se é a voz do Senhor, porque aquele que prometeu, irmãos, é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem reservada para mim, para você e para todos nós, amém? Deus tem promessa, irmãos, de bênção. Deus tem promessa de uma nova vida. Deus tem promessa de uma esperança, uma viva esperança, de um futuro abençoador. Mas é para aquelas pessoas que na verdade derem crédito, derem ouvido à voz do Senhor. Sabe, meus irmãos, eu já disse aqui há muitos cultos atrás, eu estava num campo missionário, e de repente uma irmã chegou até mim, e naquele dia ela disse que estava escutando uma voz já há muito tempo no seu interior, e essa voz pedindo para que ela tirasse a própria vida, e ela tirasse a vida de toda a família, irmãos. Uma voz completamente diabólica, satânica, que não vinha de Deus, era uma outra voz. E aí ela chegou até nós, eu comecei então, irmão, eu falei, misericórdia, Senhor,
Graças a Deus que você veio a este culto, e naquele culto ela toma uma decisão, porque ela ouviu a palavra do Senhor, essa palavra entrou no seu coração, e ela relatou tudo isso logo após o culto, e a gente fez uma oração por ela, irmãos, e ela permitiu que a gente fosse à sua casa, lesse a palavra, explicasse mais da sua palavra para a sua casa, e ela creu no nome de Jesus, e ela foi salva através do nome de Jesus, irmãos. Nós somos, irmãos, responsáveis pelas vidas que estão lá fora, que ainda não conheceram essa voz que nós já ouvimos. Se você ouve a voz do Senhor, você está seguindo os passos do Senhor, você está sendo guiados por Jesus Cristo todos os dias na sua vida, mas há pessoas, há milhares de pessoas que ainda não estão sendo guiadas, irmãos, por Cristo Jesus, que não reconheceram ainda a única voz que elas precisariam reconhecer, porque Jesus falou a esses discípulos que estavam ali perturbando a vida de Jesus. Jesus respondeu: já tenho dito, e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Ou seja, irmãos, vai ter pessoas que nunca vão obedecer à voz do Senhor, porque na verdade não são ovelhas ainda, mas quando elas começarem a crer, quando elas começarem a dar ouvidos à voz do Senhor, possa ter certeza, irmãos, que Deus vai agir na vida delas, assim como tem agido na minha, agido na sua vida. E eu creio, meus irmãos, que Deus marcou um encontro com cada um de nós nessa noite, e não foi por acaso que você está aqui. Nós não nascemos para o acaso, nós não nascemos, meus irmãos, para o acaso. Deus tem um propósito para nossas vidas, Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus tem uma promessa para a nossa vida, Deus tem uma promessa para a nossa casa, Deus tem uma promessa para a nossa família, Deus tem uma promessa para você que é empreendedor, para você que é estudante, você está ainda na rede escolar, no segundo grau, ensino fundamental, na faculdade. Deus tem promessa para a sua vida, irmãos, e é neste momento que nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Senhor, o que que o Senhor está falando? O que que o Senhor quer que eu realmente faça ao seu favor, dentro do seu propósito, irmãos? Nós precisamos entender a voz de Deus, nós precisamos entender aquilo que Deus está falando nestes dias. Nós precisamos entender, irmãos, aquilo que Deus está falando neste ano de 2025. Nós, como igreja, precisamos entender o que Deus está falando à sua igreja, ao seu povo, irmãos. Neste ano ainda, que não se findou, no ano de 2025, muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, não paramos nem um minuto sequer para ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele na verdade tem reservado para mim, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus tem algo maravilhoso reservado para você, amém? Deus tem algo maravilhoso reservado para a sua igreja, para o seu povo, para os seus discípulos. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, penetrou ou subiu no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, para todas as pessoas que realmente creem e professam o nome de Jesus, irmãos. Nós cremos, irmãos, que Deus está falando nos nossos dias. Será que nós estamos prontos a discernir a voz do Senhor, como filhos de Deus, como discípulos, como igreja? Será que nós estaremos prontos para ouvir a voz de Deus? Será que estaremos sensíveis à voz do Senhor? E neste mês, irmãos, de setembro, é tão falado, este mês de setembro, sobre o setembro azul, amarelo, né? Setembro amarelo, tão falado, tão mencionado, mas só fica no setembro amarelo, irmãos, falando sobre as crises emocionais, sobre as dificuldades psíquicas, né, irmã Tânia? Às vezes só fica nesse mês, mas todos os dias, irmãos, durante todo o ano, há várias pessoas passando por várias crises emocionais, há várias e várias pessoas passando por crises, por depressões, angústias, tristezas que assolam o seu coração, assolam a sua vida, e muitas vezes nós como igreja, nós ficamos calados. Que não seja, irmão, somente no mês de setembro, mas que seja todos os dias,
que nós possamos ser agente de transformação. Você está aqui no lugar que você será curado, que você será restaurado, para que também outras pessoas sejam restauradas através da sua vida, através daquilo que Jesus já fez na sua vida. Outras pessoas também serão alcançadas, outras pessoas também serão resgatadas, outras pessoas também serão salvas para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mas só que também, irmãos, neste mês de setembro, desde o dia 22 até os dias atuais, está sendo comemorado o novo ano no calendário judaico. Está sendo comemorado, então, durante essa semana, o Rosh Hashanah, desde o dia 22 de setembro, e isso vai se estender até o dia 1º, até o dia 2 de outubro. Os judeus estão comemorando um novo ano do calendário judaico. E dentro do calendário judaico, nós, como nação, como criação de Deus, nós já estamos comemorando 5.786 dias desde a criação da humanidade, desde que quando Deus criou o ser humano. E os judeus têm esse costume de comemorar durante uma semana o Rosh Hashanah, porque depois que eles comemoram a virada do ano, eles passam um dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, é um dia de arrependimento, um dia de buscar, na verdade, a presença do Senhor, se reconciliando com Deus, tentando ouvir a voz do Senhor, a direção certa do Senhor, para que eles possam estar andando da melhor forma possível. É um dia de purificação, é um dia de reconciliação, é um dia de redenção. E Jesus Cristo fez tudo isso, irmãos, por todos nós, ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo nos trouxe redenção, Jesus Cristo nos reconciliou com o nosso Criador, com o nosso Deus. Jesus Cristo nos purificou de todo o nosso pecado, através do seu sangue precioso derramado ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo, irmãos, pagou esse alto preço para nos trazer salvação, para nos trazer redenção, para nos reconciliar com o nosso Deus e para nos trazer purificação de todo o nosso pecado. Jesus Cristo fez tudo isso, irmãos, por amor de cada um de nós, por amor à humanidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele fez tudo isso por amor. Será que hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Porque a própria palavra de Deus fala: se ouvires hoje a palavra do Senhor, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Se nós estamos ouvindo a voz do Senhor, irmãos, Deus está falando, Deus está nos dando instruções, Deus está dizendo ao seu povo nesse exato momento que nós precisamos buscá-lo cada vez mais, que nós precisamos segui-lo cada vez mais, que nós precisamos exaltá-lo cada vez mais, a sua soberanidade, a sua glória, o seu poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, irmão, seja dado somente ao Senhor. Conforme nós sempre cantamos, que diminua eu e que o Senhor cresça. Sempre será assim, irmãos, que nós possamos diminuir e sempre o Senhor possa ser acrescido, erguido, exaltado na maior das alturas. O Senhor nos trouxe redenção, Ele já nos salvou, Ele já nos tirou das mãos de Satanás, nos tirou de algemas, de cárceres privados, nos deu uma nova vida, nos deu salvação, irmãos. Se nós pensarmos de uma forma profunda, irmãos, tudo isso que Deus está falando, tudo isso que Deus fez por amor a nós, nós que somos pecadores, eu que sou miserável homem que sou, assim como o apóstolo Paulo falou, sou mais miserável de todos os homens. O Senhor Jesus morreu por mim, o Senhor Jesus morreu por você, o Senhor Jesus morreu por cada um de nós. E será que nós estamos prontos a ouvir a sua voz, largar tudo para trás, todas as nossas bagagens, todos os nossos delitos, todos os nossos erros, todos os nossos pecados para trás, e agora seguir a única voz, a voz de Jesus? Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Será que você está decidido nessa noite a ouvir a única voz que nós precisamos ouvir? A voz do Senhor, a voz da salvação, a voz que vai nos trazer vida,
a voz que nos vai trazer vida e uma vida nova e uma vida com abundância. Se você crê nisso, fica de pé. Nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Quero convidar a equipe de louvor que vem à frente. Deus está falando, irmãos, nessa noite. Será que você está pronto a ouvir a voz do Senhor? Deus continua falando, irmãos, acerca da sua palavra. Como eu disse, Deus ainda continua levantando homens e mulheres, jovens e crianças, ousados, cheios do Espírito Santo do Senhor, para falar, anunciar entre as nações que só Jesus Cristo reina, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo pode trazer transformação na sua vida, que só Jesus Cristo pode curar essa dor que muitas vezes você está sofrendo, muitas vezes você está passando. Só Jesus Cristo pode mudar qualquer que for o diagnóstico, irmãos. Por mais difícil que seja, só o Senhor pode mudar, irmãos, a nossa história de vida. Você está pronto a ouvi-lo nessa noite? Você está pronto com seus ouvidos espirituais sensíveis a ouvir a voz do Senhor? Porque a palavra de Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecer. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés. Eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar.
possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus Aleluia, Senhor. Feche seus olhos, irmãos, no sentido de oração, assim como nós cantamos agora. Me leva, Senhor, aonde eu possa ouvir a tua voz, Senhor. Me leva, Senhor Deus, a este lugar, Senhor, um lugar de quebrantamento, um lugar, ó Pai, somente onde haja a tua presença, Senhor, porque a tua presença, ó Pai, nos satisfaz. Nós queremos, ó Deus, estar com os nossos corações quebrantados, ó Deus, diante da tua presença nessa noite, porque sabemos, ó Pai, que não queremos escutar outras vozes a não ser a única voz que nós podemos ouvir, que é a sua voz, Senhor. Fala conosco, ó Deus, da mesma forma que o Senhor falou, ó Pai, com seus filhos no passado. Continua falando, ó Deus, aos nossos corações, nos nossos dias, através da tua palavra, Senhor Deus, através de homens e mulheres inspirados pelo Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem promessas a cada um de nós. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem uma palavra, ó Deus, de vida a cada um de nós. Pai, que nós possamos, ó Deus, saber buscar, ó Pai, aonde ouvir essa voz. Ó Deus, que seja na tua única presença. Davi, Senhor, se quebrantou diante da tua presença, quando se humilhou, quando pediu misericórdia, Senhor, mas ele suplicou, Senhor, ó Pai, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, inabalável diante da tua presença. E ele ainda diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Oh Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, ó Pai, que fale conosco, que nos ajude a orar, ó Deus, até mesmo com gemidos inexprimíveis, ó Deus. Fala conosco, Senhor. Oh Pai, vem agir, ó Pai, de maneira tal, Senhor, sobrenatural, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, naquilo que nós estamos passando, na vida da sua igreja, Jesus. Venha falar, ó Deus, com cada um de nós, de uma forma, ó Deus, especial, de uma forma única, Senhor, que todos nós possamos compreender que é o Senhor, ó Deus, que está falando, que nós possamos compreender, ó Deus, que é o Senhor que está nos dando a instrução, que nós possamos compreender, ó Deus, que é o Senhor que estará nos direcionando, ó Deus, no melhor caminho, ó Deus, a qual nós podemos seguir, que é o caminho da salvação. O próprio Davi diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, abertos, sensíveis, ó Deus, a ouvir a sua única voz. Fala conosco, ó Deus, continue a falar conosco, ó Pai, através da tua palavra, Senhor. Entra, Senhor, com provisão. Traga, Senhor Deus, uma nova vida, traga uma nova esperança, ó Deus, aos nossos corações, na vida dos seus amados, ó Deus, que aqui estão nessa noite, que estão orando também, ó Deus, pedindo e suplicando ao Senhor, que o Senhor também fale com eles, ó Pai, fale de uma maneira especial, de uma maneira particular, ó Deus, mas fale com o teu povo, Senhor. Continue, ó Deus, agindo, continue operando, continue transformando, continue derramando, ó Deus, os milagres que o Senhor tem, ó Deus, a derramar sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, sobre a nossa cidade de Rolim de Moura, sobre o nosso estado de Rondônia, e também, ó Deus, nós pedimos sobre a nossa nação brasileira. Fala com o teu povo, Senhor. Fala com a tua igreja, Jesus, esparramada na nossa nação brasileira, que nós possamos estar sensíveis a ouvir a sua voz, ó Deus, e a cumprir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai, que sejamos, ó Pai, obedientes à tua palavra. E assim, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha, ó Deus, trazer alegria, trazer paz, trazer, ó Deus, a tua presença em nossos corações nessa noite. E, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos, porque cremos, ó Pai, que o melhor lugar de nós estarmos é na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos.
Glórias ao Senhor, nosso Deus. Que realmente nós possamos estar atentos, irmãos, à voz do Senhor, porque Deus continua falando, Deus não cessou de falar, Deus continua falando todos os dias. Você está pronto para ouvir a voz do Senhor? Você está pronto para praticar aquilo que o Senhor está falando? Quando nós saímos daqui, todas as instruções do Senhor que estão descritas, irmãos, nesse livro maravilhoso. Se você não ler, se você não meditar na palavra do Senhor, como que você vai ouvir a voz do Senhor? Como que na verdade Deus vai te instruir? Porque a palavra de Deus nos traz ensinamento, a palavra de Deus nos exorta, nos coloca novamente, irmãos, no caminho a qual nós devemos estar andando, que é o caminho da salvação, o caminho de Cristo Jesus, amém? Então que nós essa semana possamos ter uma semana completamente abençoada, cheia da presença de Deus. Lembrando, irmãos, que quarta-feira agora, às 19h30, nós temos o encontro de todas as células. Então não fique de fora, quarta-feira agora não vai ter célula nas casas, mas vai ser aqui o grande encontro, o encontrão de todas as células. Mas se você não faz parte, venha participar conosco, venha estar nesse momento de comunhão, de adoração, de relacionamento, juntamente com o povo de Deus. Sexta-feira, às 19h30, o culto da União Masculina lá na chácara do irmão Uzias, da Luziete, a chácara da bicicleta, amém? Levante suas mãos, vamos orar, que realmente nós possamos ter uma semana abençoada. E você não saia daqui, irmãos, antes de dar uns 3, 4 abraços nos irmãos, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, ó Deus, porque o Senhor é santo e eterno, ó Deus, é a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, meu Deus. Ó Pai, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces comunhão do Espírito Santo seja com a vida do teu povo hoje aqui e todo o seu povo, ó Pai, esparramado por toda a face da terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém, e Deus abençoe a semana de todos em nome de Jesus.